Olá, gente, voltamos. Vamos falar agora sobre artes plásticas. Nas artes plásticas nós temos o que? Dos gregos, viu? Nós temos a arquitetura e nós temos a escultura. A arquitetura, ela vai se voltar para três estilos, né, que eles faziam. Grandes construções, grandes templos, grandes palácios, baseado nesta duas arquitetura, né, que era o dórico, jônico e o corinto. E cada uma dessas três era um modo diferente, né? Eram umas colunas mais largas, umas colunas mais detalhadas. Então, essa era o estilo da arquitetura das casas, dos palácios, dos templos, aquelas colunas. Então, era dividida entre essas três partes, né, da arquitetura dos gregos. E hoje em dia a gente tem bastante ainda vestígio daquela arquitetura em várias cidades, viu? As colunas bem detalhadas das antiguidades dos gregos. E aí nós temos a escultura, né, que servia para embelezar os locais públicos. A figura humana era eles reproduziam de maneira fiel, né, o homem em movimento, que eles queriam mostrar o corpo, o físico e o movimento fiel mesmo. E também para servir de exemplo aqueles grandes heróis, né, aqueles grandes reis, aqueles grandes imperadores, eles reproduziam, fazia de mármore, fazia de pedra. Então, para mostrar, para servir de exemplo para a população, questão de cívica, né, para mostrar de exemplo, para mostrar para o público. Então, isso era feito pelos os artistas gregos, né, na antiguidade. E aí a gente tem nos museus várias obras deles ainda, viu, gente? Mas é bom ressaltar que eles reproduziam o homem, principalmente na escultura, viu? Eles reproduziam o movimento humano fiel mesmo, como por exemplo, o homem se movimentando, o homem correndo, o homem fazendo algum esporte. Então eles faziam de tudo para mostrar esse movimento fiel do homem e também esculpia o corpo fiel do homem. Vocês podem até ver na página 128 que tem mostrando um homem com movimento, fazendo movimento com seu corpo. E aí a gente continua sobre a filosofia, né, dos gregos também, foi lá o surgimento dos grandes filósofos, né. Aí durante muito tempo os gregos eles recorriam à mitologia para explicar o universo, para explicar os acontecimentos do mundo, né, em histórias antigas, né? E aí eles foram se perguntando, mas será se isso é verdade? Mas será se isso responde todas as nossas perguntas? E foi a partir desses questionamentos que surgiu os filósofos, né? E aí vai surgir Sócrates, que ele vai dizer que sim, o diálogo caminho para se chegar ao conhecimento. Então, sempre duvidando daquilo que a gente já sabe, e a gente começa a duvidar. Ele tem aquela famosa frase, né? Só sei que nada sei, né? Então, aí a partir daí ele vai conhecendo, vai descobrindo outros conhecimentos, outras dúvidas, outras teorias, né? E Platão também, ele fundou em Atenas a escola de filosofia, de matemática, praticava ginástica. Então, através desses filósofos é que a educação vai começar, é que a população vai se questionar também da sua maneira de viver. Então, e aí através desses filósofos vão mudar, né, o pensamento da sociedade, e aí, que mais, né? Platão, ele era contra a democracia, que o povo não poderia assumir a democracia, não poderia governar, né? Porque democracia é um governo de todos, o governo do povo, né? Aliás, então ele era contra essa democracia. E ele dizia que somente um governo, que um filósofo poderia governar, porque tinha toda a sabedoria para governar. E aí a ideia dele, né, gente? Aí nós temos também Aristóteles e a lógica. Aristóteles, que ele vai se voltar muito para o conhecimento, para a observação, por isso que vai surgir a física, a biologia. Então, todas essas teorias, essas dúvidas vai surgir hoje em dia, como a gente sabe,
nossa disciplina, né, na escola. Então, devido de tudo isso, devido a esses questionamentos, é que nós devemos a educação desses filósofos, né, educação, matemática, química, física e várias outras, e assim dando continuidade às profissões, né, e aí que eles vão se questionar, que vão procurar soluções para os problemas através da razão, que esses filósofos praticavam isso, né. Continuando, o que mais? Aí nós temos a história, né, que faz parte da nossa linha de estudo. E aí nós temos Heródoto como pai da história. O que ele vai fazer, né? O conhecimento dele, qual é assim a dúvida dele? Optou antes por compreender os fatos do que por julgá-lo, né? A atitude própria de um historiador. Então ele vai compreender aqueles fatos históricos, ele não vai julgar, ele só vai o que? Compreender. Ele vai analisar, compreender todo aquele fato histórico. Ele não vai julgar, não vai julgar nada, vai escrever de acordo com o que está ali, conhecer, compreender. Então, e aí também nós devemos a medicina também, que foi lá o berço também, desenvolvimento, observou que as doenças precisavam, que as doenças possuíam causas naturais, né? O médico poderia prever a evolução da doença e o estilo de vida e da dieta são importantes. Então, a partir dessas descobertas, o homem passou a se prevenir mais, a comer melhor, a fazer exercícios físicos, então, coisa que ele não sabia até então, né? Então, a medicina, ela vai surgir a partir dessas questões também, né? E aí, cada tempo que passa, vai evoluindo, vai se descobrindo novos medicamentos, nova maneira para se prevenir. Hoje em dia, né, como esses cientistas dessa pandemia, então, o que foi que eles fizeram? Eles não descobriram que se a gente tiver com muita gente, a gente não vamos pegar esse vírus, então o que a gente vai fazer? Nós vamos prevenir, a gente não vai ficar com muita gente, então vamos diminuir essas pessoas circulando. Vamos fazer o quê? Vamos procurar a medicação, vamos fazer experimento, vamos fazer a vacina. Então, tudo isso é porque a medicina proporciona, né? Através das análises, através das observações e através dos estudos dessas pessoas. Viu, gente? E aí a gente continua no próximo vídeo, viu?